O segundo monstro está mais relacionado com o nosso texto. É a cabeça do hipercalvinismo. E essa cabeça, ela atacava a vontade humana, a responsabilidade da igreja. Por um lado, a Bíblia era atacada, por outro lado, a vontade, a responsabilidade humana era atacada. Essa era a cabeça do comodismo. A igreja de Cristo está salva, dizia ele. Fiquem tranquilos, Deus já escolheu o seu povo. Deus vai salvar o seu povo de qualquer forma. São os eleitos de Deus, Deus é soberano. Esse discurso era totalmente hipercalvinista, porque só tinha um lado da verdade. Tudo isso é verdade. Deus é soberano, Deus escolheu o seu povo, Deus predestinou para a vida eterna. Tudo isso é verdade, mas há um outro lado da verdade. E esse outro lado da verdade, o hipercalvinismo negava. Não é que ele não falava, ele negava. Ele dizia que era pecaminoso, inclusive. Esse monstro do hipercalvinismo, ele desestimulava a igreja à evangelização. E não apenas isso, irmãos. Esse monstro não permitia que a evangelização acontecesse. Então, se alguém se levantava com espírito missionário, com o seu coração ardendo, querendo pregar o evangelho, aparecia logo alguém na igreja e dizia: que é isso? Quer ser Deus agora? Está querendo abrir as portas à força? Querendo ir onde Deus não te mandou? Fazer o que Deus não mandou você fazer? Fica quieto, deixa Deus trabalhar. E assim, aquele coração inflamado recebia um balde de água fria e sentava na cadeira e esperava. Assim, o hipercalvinismo começou a atuar na mesma época. E não apenas isso, irmãos, mas eles diziam: Deus é soberano, o homem não tem que tentar ajudar Deus na obra de salvar o pecador. A evangelização aqui, nessa época, era considerada um pecado. Pensem nisso. Evangelizar, tentar levar o evangelho a outros era visto como algo pecaminoso, era um atrevimento da igreja. Era uma tentativa de ajudar Deus, de cooperar com Deus, de dar uma forcinha para Deus. Então era pecaminoso. Significava tentar roubar parte da glória de Deus na salvação de um pecador. Quem é a igreja? A igreja agora quer ter a glória que é de Deus, e assim eles iam imobilizando a igreja na sua obra missionária. Iam travando a igreja. O hipercalvinismo, ele destruía a vontade da igreja de fazer missões, negava qualquer responsabilidade humana diante de Deus. E o século XVIII, este século, foi um século árido na evangelização. Foi um século que não traz boas lembranças quanto à evangelização. Não é todo o século XVIII, é uma parte dele. É mais ou menos da metade do século até o seu final, os últimos 50 anos desse século. Então, foi um século de fato muito ruim. No sentido evangelístico, foi praticamente um século morto. Agora, antes de continuar a falar sobre isso, irmãos, eu preciso esclarecer aqui um ponto importante e lembrar a vocês que hipercalvinismo não é calvinismo. Obrigado, meu irmão. Hipercalvinismo não é calvinismo, os nomes são parecidos, mas um é hiper, ou seja, um ultrapassa os limites, e nós precisamos estar centrados na verdade, nem mais e nem menos do que a verdade. O hipercalvinismo, ele é uma doutrina, é uma distorção do calvinismo. Algumas igrejas naquela época, e aqui inclui-se muitas igrejas batistas, não só igrejas batistas, mas muitas igrejas batistas também, elas estavam imersas nesse movimento. Elas foram contaminadas, engolidas por esse monstro de duas cabeças. E muitas igrejas que eram sadias, que tinham uma sã doutrina, ultrapassaram os limites, ou seja, eles começaram a olhar para a soberania de Deus
e ultrapassaram o entendimento correto e fizeram da soberania de Deus uma anulação da responsabilidade humana. Então eles olharam muito para a soberania de Deus e rejeitaram qualquer tipo de ação humana, de responsabilidade humana, qualquer papel do homem no trabalho. Eles diziam o seguinte: se Deus quiser salvar uma pessoa, Deus fará isso sem que ninguém precise fazer nada. Deus fará isso soberanamente, é o que eles diziam. O homem não precisa levantar-se, ele precisa apenas observar Deus agir. E assim, o hipercalvinismo distorcia completamente o verdadeiro calvinismo, que é a doutrina bíblica, a doutrina correta. Algumas pessoas não gostam do nome calvinismo, mas isso só é um nome, é só um termo teológico que foi cunhado para homenagear um teólogo do passado, Calvino. Ele não aceitaria jamais esse nome, rejeitaria que o nome dele desse nome a um sistema de pensamento, de teologia. Mas é um nome que foi dado para apresentar um conjunto de doutrinas, um pensamento doutrinário, uma corrente doutrinária, bíblica, sadia e correta. Então não confundam o hipercalvinismo com o calvinismo. O hipercalvinismo é uma heresia, tem que ser rejeitado completamente. O calvinismo é uma doutrina bíblica correta.